Quem já não suou frio, gelou as mãos e pés, perdeu a voz, a respiração e teve aquele arrepio na pele diante de uma tarefa ou situação? Todo mundo. Então se liga nessas dicas de como superar o medo. O coração dispara, as pupilas dilatam, a respiração acelera e os músculos se contraem. Essas são apenas algumas das reações que o corpo apresenta quando sentimos medo. O medo tem início a partir de situações de gatilho que estimulam o estresse, como, por exemplo, uma entrevista de emprego, falar diante de um auditório lotado, uma prova escrita ou até mesmo uma pergunta inesperada. Medo é uma característica inata do ser humano. Todo ser humano tem medo. Ele faz parte da evolução humana e está relacionado com o nosso instinto de sobrevivência. Mas em alguns casos, o medo pode nos paralisar e causar algum prejuízo. Geralmente, nossos medos vão em 3 direções: medo de perder, medo do processo e medo do fracasso. Existem os medos reais, que sinalizam possibilidades reais de perigo, e os medos irracionais, que são a maioria dos medos que temos. Porque o medo em si é produto da nossa mente, diante das situações, e, portanto, podem ser trabalhados e superados. Tem gente que tem medo de tudo, mas tem alguns medos mais comuns. Medo de escuro, medo de altura, medo de insetos, medo de sangue, medo da morte, medo de dirigir, medo do fracasso, medo de lugares fechados, medo de falar em público, medo de tempestade e, é claro, o medo de baratas. A altura. Todos os medos só podem ser vencidos se enfrentados. Toda vez que você estiver no alto, tente pensar que geralmente a probabilidade de acontecer algum acidente é mínima, porque essas estruturas e equipamentos relacionados ao medo de altura, como por exemplo aviões e prédios altos, são projetados para oferecer a máxima segurança. Em comparação a outros meios de transporte, as chances de um acidente de avião é de 1 para mais de 9.000. O medo não vai sumir na hora, mas pode ser vencido gradualmente. Lembre daquela história de 1 degrau de cada vez, e já já você vai estar no topo da escada. Falar em público. Aquele frio na barriga quando você está diante de uma plateia não é prerrogativa só sua. Tem gente que nem consegue chegar diante da plateia. O medo de falar em público é comum a uma grande parcela da população. Uma boa dica para superar esse medo é praticar. Fale sozinho para o espelho, apresente-se para alguém da família ou grave a sua apresentação para ver depois. Tente vencer esse medo começando por estar diante de grupos pequenos e, aos poucos, isso te ajudará a se sentir mais seguro. Escuro. De repente deu um pico de luz, acabou a energia e todo mundo começa a gritar. O que aconteceu? O medo do escuro pode afetar tanto crianças quanto adultos e geralmente está associado a acontecimentos da infância. Algo que pode ajudar a superar isto é reduzir a luminosidade de forma gradual à noite. Se você costuma dormir com as luzes ligadas, desligue uma das luzes na primeira noite. Na noite seguinte, desligue mais uma e assim por diante, para ir se acostumando com o escuro. Fracasso. Muitos dos nossos medos estão ligados ao medo de fracassar. As pessoas que têm medo de fracassar colocam muitas expectativas na primeira tentativa. Caso não tenham sucesso, isso as desanima e as fazem pensar que são fracassadas. Muitas vezes, perdemos oportunidades ou nem tentamos porque o medo do fracasso nos impede, colocando aquele pensamento negativo em nossa cabeça.
É difícil aceitar que a falha é uma oportunidade de acertar da próxima vez e faz parte do processo de aprendizado. Um bom conselho é tentar ser mais realista. Só porque não conseguiu na primeira vez, isso não representa fracasso e sempre podemos aprender com nossos erros. Muitos pensam em função do medo e nunca conseguem empreender na vida e assim boicotam a si mesmos, nunca tentando realizar nada, num processo que chamamos de autossabotagem. Sempre deixam para depois. Lugares fechados. Claustrofobia é o nome do medo de lugares fechados e se trata de um medo muito comum. Para lidar com esse medo, em vez de evitá-lo, exponha-se a ele de forma controlada, quando se sentir em segurança. Faça um exercício. Imagine-se em lugares fechados. Veja fotografias de ambientes fechados e preste atenção ao seu comportamento. Quanto mais você se expor ao medo, contando com a ajuda de pessoas em quem confia, aos poucos vai perceber que não existe nenhuma ameaça real ali. Dirigir. Comece aos poucos. Primeiro, tente dar uma volta no quarteirão. Depois, dê uma volta no bairro. Quando se sentir mais seguro, dirija até lugares conhecidos, como a padaria ou a escola do seu filho, por exemplo, e assim por diante. Ter alguém de confiança ao lado pode ajudar nessa etapa. O importante é traçar objetivos cada vez mais desafiadores e celebrar cada conquista. Existem pessoas que só conseguem vencer esse medo com a ajuda de um profissional. Medo de morrer. Existem pessoas que ficam apavoradas diante da possibilidade de morrer. Não conseguem viver com medo de morrer. O medo da morte faz com que nos preocupemos em cuidar da nossa saúde e nos mantém saudáveis. O medo nos ajuda a termos cautela diante de situações que podem colocar em perigo nossa integridade física, mas não podemos evitar a vida com medo de morrer. Enfrente o medo da morte, não fugindo das situações em que você deve lidar com a morte, ir a enterro de pessoas próximas, imaginar o dia da própria morte e ter o contato com esse medo de forma que ele se torne menos ameaçador. Fobia social. É o medo de estar com as pessoas. Normalmente, quem tem esse distúrbio são pessoas muito tímidas e com baixa autoestima. A pessoa se isola dos contatos sociais, às vezes até da própria família, com medo de ser julgada, ridicularizada, humilhada. O sentimento de inadequação e incapacidade é muito presente para estas pessoas, que às vezes se sentem incapazes de estabelecer relações interpessoais. Saiba mais sobre esse medo e como superá-lo. Para vencer esse medo, é preciso trabalhar a autoestima e aos poucos e de forma gradual, interagindo com as pessoas nas atividades da vida normal. Quando o problema se torna mais grave, a ponto de interferir na vida social, é necessário ajuda profissional. Seja qual for o seu medo, não deixe ele crescer. Medo não é o oposto de coragem. Mesmo quem tem coragem tem medo. Diz Napoleão Hill: medo são apenas estados mentais. O medo é como uma planta. Quanto mais você cultiva, mais ela cresce. O medo cresce à medida que você não enfrenta, que você procrastina o enfrentamento. Quanto mais você deixa o medo lá e se recusa a enfrentá-lo, mais ele cresce. Ele cria vida própria em nossa cabeça e só cresce, cresce. O medo é produto da nossa mente. Portanto, temos que vencer nossos medos e cultivar a nossa mente com pensamentos positivos. Esses conselhos podem ajudar você a superar o medo, segundo especialistas, mas saiba que ele pode estar associado a acontecimentos passados.
Por isso, se o seu medo é recorrente e atrapalha o seu dia a dia ou te impede de aproveitar oportunidades, procure um psicólogo. O medo sempre é melhor tratado com acompanhamento e suporte. Obrigado por assistir até o final. Eu fico por aqui. Se cuide. Tchau.